E aí, beleza? Esse é Will Graham, um analista comportamental que, de forma quase mágica, tem a função de entender como um assassino em série pensa e é considerado o melhor analista do FBI. Ele entende um crime de maneira totalmente diferente dos outros, pois tem o poder de dedução tão aprimorada que consegue enxergar como se estivesse na pele do assassino, revivendo cada momento do crime. Como no caso da família Marlon, onde ele recriou a cena em poucos minutos e descobriu que o atirador tinha grampeado o telefone e gravado a conversa com a empresa de segurança, revelando que o assassino tinha uma ligação direta com a senhora Marlon. Por esses talentos, Will leciona na academia do FBI e era considerado um dos melhores professores, pois explicava os casos de forma clara, permitindo encontrar um criminoso mais rápido que os outros detetives. Mas o Will tem síndrome de Asperger e uma personalidade introspectiva, o que dificultava demais o seu relacionamento social. Ele possuía um leve transtorno que o tirou de campo por isso, mas há quase um ano não tinha mais problemas. Então o chefe da divisão do FBI, Jack Crawford, o chamou para ajudar em um caso complicado. 8 garotas desaparecidas nos últimos 8 meses e nenhuma encontrada, todas seguindo o mesmo padrão e muito parecidas. E cabia a Will tentar entender qual era desse sequestrador. Na casa da última vítima, Elise, ele fez uma descoberta curiosa. Ao perguntar sobre o gato dela que estava arranhando a porta de sua dona, o bichano estava com fome, pois apenas Elise o alimentava. Assim, para surpresa de todos, Elise estava na sua cama, levando Will a concluir que o sequestrador a devolveu após tirar sua vida, pois ela não servia para o seu propósito. Ele usou seu método peculiar para analisar o caso, mas enfrentava dificuldades imensas para conversar com as pessoas e ser sociável. Na verdade, ele preferia a companhia de cães que resgatava nas ruas, como um que encontrou perdido na estrada, no qual ele deu banho, alimentou e deu o nome de Sr. Winston, apresentando aos seus outros cães resgatados na sua casa. E ele acreditava que seus cães eram mais confiáveis do que as pessoas. Porém, no FBI, Jack Crawford estava um pouco irritado com Will, pois ele nunca tinha visto um assassino como esse e parecia que o psicopata era sensível e inteligente. Mas no necrotério, sua dedução aprimorada descobriu que o tal sequestrador estava fazendo algo peculiar e perturbador, pois seu fígado foi retirado e colocado de volta. E ele fez isso porque, na realidade, Elise tinha câncer de fígado e o sequestrador estava se alimentando das vítimas, pois se tratava de um canibal assassino. Mas o que eles ainda não sabiam era como ele fazia isso, pois usava culinária gourmet com a carne humana. E aí que somos apresentados ao Dr. Hannibal Lecter, um médico psiquiatra que atende a pacientes elitizados, pois a hora do seu atendimento é a mais cara do estado. É um psiquiatra premiado por suas dissertações extremamente complexas e inteligente, e até já foi professor universitário. Possuía um escritório muito elegante e Jack Crawford precisou da sua ajuda para analisar justamente Will, já que Jack precisava que ele voltasse a campo, e os dois juntos formariam uma excelente dupla para o FBI. Apesar de Will não gostar da primeira impressão do Dr. Lecter, iria trabalhar com ele para encontrar o tal canibal assassino, mas dessa vez estava mais complicado, pois havia mais uma vítima empalada em uma cabeça de veado. Mas Will já deduziu que esse não era o assassino que eles estavam procurando, pois apenas a garota era parecida, mas o padrão é diferente. Então havia mais outro assassino misterioso nessa caçada. Segundo Will, o assassino que eles estavam seguindo tinha uma filha da mesma idade das mulheres. Já o outro era extremamente inteligente e aproveitou que o FBI estava investigando o caso para confundir as investigações apenas para retirar o pulmão da vítima. Pois bem, ele estava certo, pois esse era Hannibal, que mais uma vez usou sua culinária requintada para criar um prato suculento com o pulmão da vítima. Na manhã seguinte, Hannibal foi ver Will e preparou o café da manhã para ele com ovos, saladas e uma linguiça de qualidade duvidosa. Juntos, eles estavam atrás de um suspeito, pois Beverly Katz, da polícia florense, encontrou uma pista de estilhaço de aço. O suspeito poderia trabalhar em uma fábrica ou metalúrgica próxima. Em uma dessas empresas de tubulação, Will descobriu informações sobre Garrett Jacob Hobbs, que tinha uma filha e poderia ser
ser o assassino. Hannibal foi mais esperto, fez uma distração e ligou para ele, dizendo que o FBI já sabia dele. Então, ao chegarem lá, ele já tinha atacado sua esposa e iria fazer o mesmo com sua filha, Abigail Hobbs, que Will o impediu atirando nele. Garrett Jacob Hobbs era um dos assassinos, mas o maior problema para Will, que precisou da ajuda do Dr. Lecter para salvar a garota, foi o choque que ele sofreu, pois nunca tinha atirado em alguém de verdade. Por sua condição, isso poderia gerar um trauma e atrapalhar nas investigações. Agora, essas visões o perseguem e quando ele foi para o hospital, Hannibal estava do lado da vítima, Abigail, e ele se sentou ao lado, tentando entender o que aconteceu. No dia seguinte, acharam a cabana de Hobbs, onde havia veados, outros animais e vários chifres, já desconfiando que a filha de Hobbs, Abigail, também caçava com ele. Porém, estavam se perguntando se eram pessoas ou animais, mas acabaram encontrando o fio de cabelo de outra pessoa e era de Fred Lourdes, que foi até lá tirar umas fotos para o seu site, o denuncie.com, que criava fake news e postava várias coisas sobre o FBI e suas investigações misteriosas. Já a doutora Alana Bloom, amiga de Will, queria avaliar se ele poderia voltar ao campo ou não. Mas não cabia a ela decidir, e sim uma avaliação do Dr. Hannibal Lecter, que segundo ele, Will poderia voltar tranquilamente, pois já estava psicologicamente estável. Assim, perto de Baltimore, em Maryland, adolescentes encontraram uma plantação de cogumelos usando pessoas como adubo. Alguém tinha enterrado 9 pessoas com o objetivo de mantê-las vivas e sendo alimentadas por tubos, pois assim cultivava os cogumelos e retardava o processo de decomposição. Um sistema bastante inteligente, porém doentio. Will, ao analisar, percebeu que ainda tinha uma pessoa viva que agarrou seu braço. E Fred Lourdes estava por ali, bisbilhotando para o seu site. E depois foi até o Dr. Hannibal Lecter para ver se conseguia retirar mais alguma informação sobre Will. Mas ele já sabia quem ela era, e Hannibal fez com que Fred apagasse todas as suas gravações. Agora ela estava devendo ao Dr. Hannibal, que teria que pagar da forma que ele quisesse. Porém, naquela noite, ele recebeu Jack para jantar, onde falaram sobre Will e o seu comportamento. Ele preparou o lombo de porco ao molho, dizendo para Jack aproveitar, pois a carne era de uma leitoa, e Jack Crawford disse que estava delicioso. Já Will, com as informações forense do FBI, deduziu que todas as vítimas eram diabéticos, por isso ele conseguiu induzir o coma alterando a medicação. O suspeito era um farmacêutico chamado Elton Stantz, que manipulava insulina com suas vítimas. O FBI foi até a farmácia de Elton, mas naquele dia ele conseguiu escapar e encontraram uma vítima no porta-malas do carro dele. A repórter Fred Lourdes estava atrapalhando as investigações, espalhando boatos sobre Will e invadindo os locais das investigações. O FBI teve que prendê-la para parar com essas interrupções e ela seria processada e poderia até ir para a cadeia por contaminar os locais dos crimes. Mas Jack fez um acordo com ela para nunca mais escrever sobre Will Crawford. Na manhã seguinte, o policial que ela enganou foi tirar satisfações com ela. No entanto, Elton apareceu atirando no policial na frente dela e obrigando-o a falar sobre Will e a garota internada. Agora, Elton, disfarçado de enfermeiro, foi atrás de Abigail Hobbs no hospital. Mas Will recebeu a ligação de Jack e achou Elton atirando nele, que ficou se arrastando no chão. Só que ele disse que era possível se comunicar através dos cogumelos e ele poderia conversar com a garota em coma e desvendar todo esse mistério. A vontade de Will era matar Elton, mas apenas o prendeu. E disse que sentiu essa vontade na sua terapia com o Dr. Lecter e gostou demais de matar Hobbs. E o seu medo agora era que isso se tornasse um vício. Depois de ter um sonho com seu pai, onde eles caçavam um cervo, seu pai disse a Abigail que queria honrar cada parte do animal. Mas quando uma garota apareceu no lugar do cervo, ela acordou do seu coma. A primeira pessoa que ela falou do FBI foi a doutora Alana Bloom, e não sabia que os seus pais tinham morrido. Ou pelo menos estava mentindo ou tentando fazer isso, dizendo à doutora que mentiu para as enfermeiras, pois não queria ficar falando sobre isso, fazendo Alana perceber que a garota era bem manipuladora. Depois foi o Will e o Dr. Lecter que falaram com ela, e porque estavam investigando uma garota cujo caso já foi encerrado, pois bem, o FBI acreditava que ela poderia ajudar a encontrar o segundo assassino, que nós sabemos muito bem que é o Dr. Hannibal Lecter, mas o Will e o FBI ainda não. Essa era a manipulação que Lecter queria fazer
com Will e com Abigail também, mas ela se mostrou inteligente e começou a manipular tanto Will quanto Hannibal. Eles levaram ela para casa para achar mais provas sobre onde estavam as outras garotas que o seu pai matou. Mas nesse momento, uma amiga dela, Marisa, e também sua vizinha, foi falar com ela. Queria tirar ela de perto da equipe do FBI e também perguntar o porquê estavam com suspeitas que ela estava ajudando seu pai. Nesse momento, um cara misterioso apareceu e falou com elas, dizendo que Abigail ajudava o pai dela fazendo amizade com as garotas. Mas Marisa jogou uma pedra nele e com isso ele foi embora. No dia seguinte, foram até a cabana do pai dela. Lá ela contou que o seu pai usava cada pedaço do animal para honrá-lo e acredita que também fazia isso com as garotas. No entanto, encontraram mais uma vítima na cabana e era justamente sua amiga Marisa, onde relacionaram esse crime com o cara misterioso que apareceu e o seu nome era Nicholas. Mas foi justamente o Dr. Hannibal Lecter que matou a garota. E nisso, algo estranho aconteceu. Hannibal, ao levar Abigail para casa, onde toda a imprensa e populares estavam na frente, enquanto Hannibal e Alana Bloom davam declarações do lado de fora, Nicholas, o irmão de uma das vítimas, apareceu, dizendo que não tinha sido ele que matou Marisa. Abigail não acreditou e, no desespero, pegou uma faca para se defender e acabou furando a barriga dele. Alana Bloom quase a pegou, mas quem viu tudo foi o Dr. Lecter, que derrubou Alana dizendo que ela iria ficar bem e pediu para Abigail mostrar o que ela tinha feito. No entanto, isso serviu para Hannibal criar o jogo de manipulação para cima dela, pois o seu plano era esconder o corpo e forjar um acidente. Com isso, a garota ficaria devendo para ele e foi isso que ele fez. Para o FBI, Nicholas tinha atacado Alana, Hannibal e Abigail e depois escapou. E Abigail agora estava aos cuidados do Dr. Hannibal Lecter. Porém, Abigail descobriu que foi Hannibal que ligou para o seu pai naquele dia e ele tinha o segredo dela por ter matado Nicholas. Assim, ambos agora tinham que manter a mentira do outro. Will continuou suas terapias com Hannibal e ele sempre perguntava sobre o sentimento dele de ter matado Garrett Jacob Hobbs, mas isso estava atrapalhando e dificultando seu poder de dedução. Ele foi chamado para ver uma família assassinada, os Tanners, e com seu poder de dedução ele se colocou no lugar do assassino. Ele só descobriu que era algum tipo de problema familiar e parece que um dos garotos desapareceu. Hannibal foi até a casa de Will alimentando seus cães com linguiça de carne humana, percebendo que Will gostava de fazer suas próprias iscas de pesca. Já Abigail, tentando esconder a marca do ataque de seu pai, dizia a sua terapeuta Alana Bloom que odiava aquele lugar e queria achar uma família logo. No dia seguinte, Hannibal fez um prato nobre para o jantar, convidando novamente Jack Crawford, que perguntou a Hannibal o que ele estava colocando em sua boca. Lecter respondeu que era um coelho que deveria ter corrido mais depressa. Will foi chamado para ver outra família assassinada, os Frisk, que tinha uma relação com os Tanners e também teve um filho desaparecido. É revelado que uma mulher, junto com um garoto chamado C.J. Lincoln, que era um Peter Pan para esses garotos, pois convencia eles que eles estavam vivendo com pessoas que não eram suas famílias e por isso precisavam matá-los. Já a relação entre Abigail e Hannibal aumentou. Ela começou a enxergar nele uma figura paterna. Hannibal chegou a dar a ela um chá de cogumelos, aqueles cultivados em pessoas, que fez ela lembrar dos momentos com seu pai, causando até leves alucinações. Como um bom cozinheiro que era, Hannibal preparou o café da manhã para o jantar, com ovos e linguiça, dizendo que sua especialidade era fazer linguiça da melhor carne que já encontrou. Já Will descobriu o padrão dos garotos que matavam suas famílias. Ele viu uma filmagem da mulher com Christopher, um dos garotos que iria matar sua própria família, em um posto de gasolina. Conseguiu chegar a tempo e a mulher acabou levando um tiro e conseguiram encerrar esse caso, mas Christopher seria levado para um internato. Alana Bloom foi até a casa de Hannibal, pois, segundo ela, ele tinha retirado sua paciente do hospital sem sua permissão, o que, além de ser antiético, a deixou muito chateada. Hannibal estava arrependido e, como forma de pedir desculpas, convidou Alana para o jantar, onde Abigail estava fora de si, enxergando neles uma nova família. Já Jack Crawford tinha um drama com sua esposa, pois eles não conseguiam ter filhos. Mas os crimes bizarros ainda aconteciam e em um hotel de estrada, um casal foi encontrado pregado como anjos. O assassino os via como demônios e precisava purificá-los. Will, novamente com sua habilidade, percebeu que o assassino estava por perto e a qualquer momento poderia aparecer
desaparecer. Mas naquela noite, Hannibal chamou Jack Crawford e sua esposa para o jantar, oferecendo a eles um prato de entrada muito bonito, e conheceu Bella, a esposa de Jack. Hannibal mostrou que tinha um olfato aguçado, pois já descobriu que ela tinha algum problema no pulmão. O prato especial ainda estava por vir, um pernil de porco assado, e segundo Lecter, era um porco arrogante. Mas Will sempre estava um passo à frente das investigações, pois já sabia que o criador de anjos tinha um tumor no cérebro, mas tinha medo de morrer dormindo e por isso criava anjos para rezar por ele enquanto dormia. E via as pessoas na rua como demônios o tempo todo, mas quando via algum com o rosto pegando fogo, os transformava em anjos. Essa situação deixou Will bastante estressado, pois sempre havia pressão por parte do FBI, pois no caso do assassino canibal, ele ainda não conseguiu encontrar, e sempre apareciam outros assassinos malucos para atrapalhar suas investigações, e até discutiu com Jack na frente dos outros agentes. Já Bella, a esposa de Jack, estava com câncer de pulmão e começou a fazer terapias com Hannibal, pois não queria contar isso ao seu marido. Já o criador de anjos tinha uma particularidade: todas as vítimas que ele matava estavam ligadas de alguma forma a algum crime, e ele agia como se fosse um justiceiro que enxergavam quem eram as verdadeiras pessoas e assim as punia com a morte. Assim, com essa pista, não foi difícil para o FBI encontrar este tal justiceiro, Elliot Burdish, que tinha deixado seu nome no cadastro do hotel. Entrevistando sua ex-esposa, ela disse onde ele provavelmente estaria, em uma fazenda onde cresceu. Lá o encontraram e ele transformou-se em anjo com suas próprias mãos. Assim, é revelado que Will sofria com esses casos, pois essas cenas só acumulavam em sua mente. E diferente dos outros agentes, ele não conseguia tirá-los e também não tinha ninguém para ajudá-lo. Assim, Will disse a Jack que queria sair do FBI, mas todos os casos que ele investigou pegou o assassino. E Jack não iria deixá-lo sair, pois ninguém pegava assassinos como ele. Mas deu a oportunidade de Will pensar sobre isso. Já Jack descobriu sobre o câncer de sua esposa e foi até o consultório de Hannibal para falar com ela. O problema é que ela estava no último estágio e não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Assim, agora Jack Crawford estava sob pressão e Will decidiu continuar trabalhando com ele. Jack agora precisa da ajuda de Will, pois o assassino mais procurado do estado, o famoso estripador de Chesapeake, foi encontrado no manicômio estadual de Baltimore, pois ele matou uma enfermeira da mesma forma que o estripador fazia. Porém, ele nunca foi encontrado em 2 anos. Will chegou com Jack e fez sua análise usando sua dedução, porém ele percebeu que o estripador usava esse nome pelo método que ele usava. Segundo o diretor do manicômio e terapeuta de Gideon Frederick, acreditava que ele era esse assassino e até tinha um fã-clube. Mas Will via coisas de forma diferente, enxergando além do que estava na sua frente. Assim começou a duvidar que o tal Gideon fosse realmente quem dizia ser, suspeitando que ele queria apenas pegar a fama do estripador, pois assim deixava seu legado e era como gostaria de ser lembrado. Mas Will, ao conversar com Gideon em sua cela, percebeu que ele não sabia explicar como matava as vítimas e ficava extremamente arrogante com isso. Ele então precisava encontrar quem era o verdadeiro estripador. Para isso chamaram Fred Lautz, já que ela estava atrapalhando as investigações do FBI por espalhar fake news, podia criar algo sobre Gideon. Dessa vez o chefe do FBI queria que ela confirmasse que o tal Gideon era o verdadeiro estripador, para provocar o verdadeiro assassino. Foi então que as coisas ficaram interessantes, pois quem era o verdadeiro estripador de Chesapeake era o Dr. Hannibal Lecter, que não ficou nada contente ao saber que tinha um impostor usurpando seu título e ele não queria que ninguém o substituísse. Depois que o artigo foi publicado, o chefe do manicômio foi convidado para um jantar na casa do Dr. Hannibal Lecter, que serviu língua de cordeiro, dizendo que era um cordeiro bem falante, mas na verdade era línguas humanas. Inteligente como era, percebeu que o tal chefe Frederick tinha manipulado a cabeça de Gideon para ele realmente achar que era o estripador. Hannibal disse que isso era antiético e poderia ser muito perigoso para ele. O verdadeiro estripador então pregou uma peça no chefe do FBI, Jack Crawford, fazendo uma ligação com a voz de Miriam Les para ele. Jack, há 2 anos, colocou uma estagiária muito promissora, Miriam Les no caso, como era muito inteligente e sabia analisar como ninguém cada vítima, em pouco tempo já sabia os padrões do assassino, descobrindo até que era um cirurgião e acabou desaparecendo. Mas ao rastrearem a ligação, chegaram até o Observatório Nacional Abandonado,
onde encontraram o braço de Miriam Less com um telefone celular. Mas em uma conversa com Hannibal, Jack tinha esperança de encontrar a garota viva, que na época descobriu que Hannibal Lecter atuava como médico cirurgião na Inglaterra. Miriam foi até o seu escritório para tirar informações, mas Hannibal tentou esconder informações que sabia da vítima. Mas disse a ela que iria pegar um diário detalhado da época e ela acabou descobrindo que o Dr. Hannibal Lecter era o estripador, pois viu um desenho em sua mesa. Isso foi fatal para ela, pois foi atacada de surpresa e Hannibal matou a estagiária em seu consultório. O Dr. Hannibal Lecter, em seu tempo livre, gostava de ir à ópera, mas apesar do seu ciclo de amizade ser de alto nível, um dos seus pacientes queria chamar sua atenção, mas Hannibal fez questão de ignorá-lo, pois ali eles não eram amigos. Enquanto isso, Jack e Will seguiam uma pista de um assassino. Jack não via a hora de pegar o estripador, mas nesse crime, Will percebeu que o assassino estava tentando salvar a vítima, apesar do coração e o fígado terem sido retirados. Hannibal não queria novos amigos, era seletivo sobre isso, então seu paciente teria que pagar o dobro se quisesse apenas conversar com ele. Já na culinária, Hannibal é extremamente organizado. Ele tem cartões de suas vítimas e também qual receita irá fazer com eles, como esse médico que atendia a domicílio e foi até sua casa para fazer um exame de sangue. Só que esse médico foi extremamente arrogante com Lecter, que não deixou barato. Então furou o tanque do seu carro e o fez parar em uma estrada deserta. Assim Hannibal chegou, mas não ofereceu ajuda, apenas o matou. A receita da vez era fígado de vitela e coração empanado no limão, e pelo preparo do prato, além de satisfatório, parecia suculento. Já na perícia, mostrou-se que o tal assassino retirava as partes internas da vítima de uma forma que as deixava intacta e muito frescas, e dessa vez mostrou que o jantar no final de semana seria um banquete. Havia mais convidados, então Hannibal durante a semana fez mais vítimas, retirando os rins, fígados, estômagos, pulmões, baços e parte do intestino, que não parecia fazer muito sentido, mas para Hannibal tudo era aproveitado, moendo os restos de carne humana e usando intestino para fazer linguiça. Porém, Hannibal era extremamente pontual com seus pacientes e Will faltou a uma sessão. Assim, ele foi atrás e percebeu que Will viajava em suas alucinações por horas, então começou a entender que ele tinha algo além do seu dom de dedução. Já Jack descobriu que o atual assassino estava usando uma ambulância para fazer suas vítimas. Aproveitando que Will e Hannibal estavam no FBI, foram atrás dele. Descobriram que era um paramédico que matava e retirava os órgãos das pessoas dentro da ambulância. Assim, Hannibal, que já foi cirurgião, salvou o rim do paciente e o assassino foi preso pelo FBI. Assim, na noite seguinte, Hannibal terminou o jantar apetitoso com carne humana e apresentou um prato mais bonito do que o outro, contratando até uma equipe para ajudá-lo nesse jantar. Will foi o único que não queria ficar, não gostava de ser sociável, e o jantar foi maravilhoso. Um deslumbre para os olhos. Claro, houve aplauso dos convidados para o chefe de cozinha, que agradeceu a eles, pedindo para todos aproveitarem ao máximo, avisando que nada ali era para vegetarianos. Hannibal agora tinha um fã, não como o canibal, mas como o psiquiatra, seu paciente Franklin, e isso estava deixando Hannibal incomodado, pois Franklin tinha um companheiro chamado Tobias, professor de instrumentos de cordas, que se não bastasse os assassinos como o estripador e o canibal, este músico também era mais um. Para a fabricação das melhores cordas de violoncelo, ele usava intestino humano, que proporcionava melhor qualidade sonora que um instrumento comum, mas também davam de artista em seus crimes, pois com este Douglas Wilson, músico da orquestra de Baltimore, Tobias enfiou o braço do violoncelo em sua garganta para usar o seu peito como caixa de som e suas próprias cordas vocais como instrumento. Will foi chamado para analisar e com seu dom de dedução percebeu que Tobias estava tentando impressionar alguém. Assim, Hannibal, conversando com seu paciente Franklin, descobriu que Tobias queria impressionar justamente Hannibal, sabendo que de alguma forma ele tinha cometido aquele crime, manipulando os dois a se encontrarem. Assim, Hannibal fez questão de ir ao ateliê de instrumentos musicais de Tobias, onde conversaram com um jogo de palavras de um assassino para o outro. Já Will acabou se envolvendo com Alana Brum, mas os dois estavam bastante confusos e Will era um cara extremamente difícil de analisar. Ela sabia que iria atrapalhar o trabalho no FBI e acabou indo embora. Hannibal convidou Tobias para um jantar e foi ali que um jogo de psicopatas aconteceu, pois um sabia do outro. Hannibal não era tão cuidadoso assim e na noite que ele matou
matou um médico, Tobias viu tudo. Estava ali para matar Hannibal. E olha a coincidência, Hannibal também queria matar Tobias, pois os dois psicopatas não poderiam saber um do outro, muito menos serem amigos e morarem próximos, apesar de um entender o ponto de vista do outro. Mas nesse momento tenso tocou a campainha, era Will com sua crise de personalidade, que estava cada dia aumentando. E ele precisava muito da ajuda de Hannibal e isso fez Tobias sair da casa o mais rápido possível. Hannibal quebrou o sigilo e contou sobre Tobias para Will. Deste modo, Will foi com alguns policiais até o ateliê de Tobias, só que depois que Will se distraiu, Tobias atacou os policiais e Will descobriu o seu lugar de carnificina no ateliê e tentou surpreender Will por trás. Mas Will acabou se defendendo e estava armado e conseguiu acertar o Tobias, que por sua vez escapou. Ele foi até o escritório de Hannibal, onde encontrou Franklin, seu companheiro, em uma terapia com Hannibal. Ali Tobias queria matar os dois, mas Hannibal ajudou Tobias, já matando Franklin, o deixando no chão. Assim Hannibal e Tobias começaram a brigar. Apesar de Tobias ir preparado para matá-lo, Hannibal Lecter era muito mais habilidoso e não demorou muito e colocou Tobias para dormir usando uma de suas estátuas do seu escritório. Depois deu um toque a mais para que parecesse realmente uma cena de legítima defesa, para que Will e nem Jack descobrissem nada, mostrando o quanto Hannibal poderia ser persuasivo, pois estava manipulando até mesmo sua terapeuta Bedelia, que também foi atacada em seu consultório. Só que Hannibal se fazia de vítima para ela, caso a polícia fosse investigar sua terapeuta. Porém, mais assassinos bizarros apareceram. Will foi chamado para ver um totem de corpos humanos, onde tinha cadáveres de décadas ali, mas o último foi posto recentemente. Porém, as crises de Will só estavam aumentando e revelando a Hannibal que era sonâmbulo, mas ele também não podia perder o foco principal do FBI, que era encontrar o canibal assassino. Já Abigail Hobbs também estava sofrendo com pesadelos com as vítimas de seu pai, e também com o homem que ela matou, chamada Nicholas Boyle, e isso a deixava em pânico. Alana Brum também tinha sentimentos por Will, mas não podia avançar com um relacionamento, pois Will era instável demais, e naquela tarde ele estava dando aula, achando que todo mundo estava na sala, mas era apenas uma ilusão. Então, enquanto ele não se recuperasse, por enquanto eram apenas amigos. As investigações em cima de Abigail iriam retornar, pois Nicholas Boyle foi encontrado enterrado em uma fazenda. Jack chamou Abigail para ver o corpo de Nicholas Boyle e colocou a garota contra a parede, pois estava começando a desconfiar que ela ou Hannibal estava de alguma forma manipulando toda a história para esconder o verdadeiro assassino. Já o caso do totem, Will descobriu que o primeiro corpo tinha ligação com o último, porém uma brecha de 40 anos. Mas através das deduções dele, chegaram a Lawrence Wells, que confessou que matou todos. Mas Will descobriu que o último corpo era o filho dele, pois Lawrence achou que sua esposa tinha o traído com outro homem e aquele filho não era dele. Mas na verdade a última vítima sempre foi filho dele e iria passar o resto da vida na cadeia sabendo disso agora. Já Will começou a desconfiar de Abigail, já que em suas visões de dedução na frente do corpo de Nicholas Boyle, percebeu que quem esfaqueou ele foi a própria Abigail Hobbs, e Hannibal tinha escondido isso do FBI. Mas o poder de persuasão de Hannibal era muito forte, pois quando Will chegou em seu consultório, já disse que sabia o que ele tinha descoberto. Assim, conversando com Will, explicou que fez isso por legítima defesa e ainda ajudou Abigail a esconder o corpo de Nicholas Boyle. Era uma forma de proteger a garota que seria crucificada pelos crimes que o pai dela cometeu. Will concordou, já que Hannibal era seu psiquiatra e sabia que foi ele que liberou Will a voltar ao campo, mesmo sendo psicologicamente instável. E no jantar, Will demonstrou que sabia que Abigail tinha matado Nicholas, porém Hannibal disse à garota para ficar tranquila, pois ele era instável demais e sabia como manipulá-lo. Mas foi revelado que Abigail ajudava seu pai fazendo amizade com garotas que ele pudesse pegar depois. Então Abigail era cúmplice dos assassinatos de seu pai. Então, em uma casa de campo em Greenwood, Delaware, uma garota estava se preparando para dormir, mas havia um gotejamento vindo do teto. Ela foi verificar e viu que o telhado estava quebrado. Então, depois de arrumar, percebeu que tinha entrado alguém no seu quarto e de repente algo atacou ela debaixo da cama. Will não estava bem e em uma das terapias com Hannibal, ele pediu para ele desenhar um relógio com a hora que estavam conversando. Na cabeça de Will, ele tinha desenhado corretamente, mas para Hannibal, os desenhos estavam todos errados. Se Hannibal contasse isso para Jack, ele sairia de todos os casos
em que estavam trabalhando. Vendo o caso da garota de Delaware, Will acabou contaminando a cena do crime e saiu do quarto apavorado, preocupando Jack, pois tinha sujado suas mãos de sangue. Dessa vez, esse assassino estava tentando tirar a pele do rosto da vítima como se fosse uma máscara, e Will estava sofrendo de delírios de realidade e isso só estava aumentando. Hannibal, como seu terapeuta, o acompanhou para um exame de tomografia, mas ele já sabia que Will tinha encefalite, um tipo de inflamação no cérebro que causava aquelas alucinações em Will. Mas Hannibal manipulou o médico neurologista a dizer ao Will que ele não tinha absolutamente nada e que suas visões e distorções da realidade eram apenas problemas psicológicos. Hannibal também disse isso a Jack Crawford para que o chefe do FBI acreditasse que Will só precisava das terapias com Hannibal. Porém, os problemas de Will estavam cada vez mais aumentando, tirando todo o foco da realidade sem saber se estava sonhando ou na vida real. Will não conseguia usar o seu dom de dedução sem ter alucinações e achou até que tinha cometido um crime brutal contra uma mulher. Mas na verdade tinha sido outra garota, Georgia, que tem o mesmo problema de Will, a encefalite, que nunca foi tratada desde a adolescência. Se Will não tratasse sua doença, ele também ficaria igual, mas Hannibal continuava insistindo que ele estava bem e era apenas visões de sua cabeça. O neurologista foi convidado por Hannibal para jantar e lá concordaram que deveriam continuar com a mentira. Já a garota Georgia não conseguia ver os rostos das pessoas, mas alguma coisa fez ela ir atrás de Will, que estava no neurologista, porém acabou atacando o médico de uma forma bastante brutal e o Will encontrou o corpo dele em sua sala. O Will acreditou que tinha sido ele que tinha matado o médico, mas segundo a legista Florence, ele não tinha sinais de que tinha atacado alguém. E naquela noite, depois de mais pesadelos, Will encontrou a garota debaixo de sua cama e começou a falar com ela, dizendo que ela estava viva e começaram a tratá-la. Ela estava se recuperando na enfermaria, mas sob custódia do FBI pelos crimes. Mas na verdade quem tinha matado o neurologista tinha sido Hannibal e essa garota Georgia estava o observando, vendo ele atacar o médico e abrir sua boca, mas por sua inflamação no cérebro ela não conseguia ver o seu rosto e ficou apenas com uma arma do crime nas mãos. Já Gideon, o assassino que acreditava que era o estripador de Chesapeake, descobriu sobre os outros crimes mesmo estando preso. Então ele não poderia ser o estripador já que estava preso, revelando que o seu terapeuta-chefe do manicômio, Frederick, tinha induzido ele a achar que era o estripador. Por esse motivo agora estava processando ele e iria contar tudo o que ele fez ao juiz. Mas a caminho do tribunal mostrou que era perigoso, atacou brutalmente o policial, o enfermeiro e também o motorista. Mesmo sabendo que não era o tal estripador, pendurou os órgãos das vítimas com o objetivo de chamar a atenção do verdadeiro. Também precisava das tais matérias de Fred Lounds para colocar em seu site, então usou um dos terapeutas que escreveu que ele era repulsivo, então fez com que a língua do terapeuta virasse uma gravata para ela exibir em seu site, pois segundo ele queria muito encontrar o verdadeiro estripador de Chesapeake. Então com isso ele sequestrou Fred Lounds e também o seu terapeuta-chefe. Como ele era cirurgião, retirou os órgãos de Frederick enquanto ainda estava vivo. Fez isso para que o FBI o encontrasse com vida, mas o Will, apesar de estar passando mal e tendo alucinações, percebeu que alguém ainda estava por perto e pegou Gideon dentro do seu carro. Só que a confusão em sua cabeça fazia com que ele visse outra pessoa. Então, ao invés de levá-lo para o FBI, levou para a casa de Hannibal, pois em sua cabeça via Garrett Jacob Hobbs. Sua inflamação no cérebro tinha piorado e até teve uma convulsão leve. Só que Hannibal, querendo manipular para aproveitar a situação, disse ao Will que não tinha ninguém lá. E esse era o seu plano para ficar cara a cara com o seu impostor. Hannibal não estava nada feliz com o seu impostor manchando o legado do estripador, mas ele manipulou Gideon a ir até a doutora Alana Bloom. E também fez a mesma coisa com Will e eles se encontraram na frente da casa dela. Só que lá ele via outra pessoa, Garrett Jacob Hobbs, que dizia que eles eram exatamente iguais na busca pela verdade. Will então atirou em Gideon, caindo novamente em uma convulsão. E foi internado e Hannibal, como terapeuta, pediu para Jack suspender sua licença de armas de fogo, pois isso poderia ser perigoso até mesmo para Will. Mas conversando com sua terapeuta particular, Hannibal revelou que via algo especial em Will, uma inteligência muito peculiar
peculiar e superior até a dele, e por isso não queria perdê-lo. Mas claro que Will começou a ser visto como um suspeito para o FBI, mas estava no mesmo hospital de Geórgia, que se recuperava em uma máquina de oxigênio. Ela sabia quem tinha atacado o médico e não tinha sido ela, mas não lembrava do seu rosto. Will viu que ela era apenas uma garota normal que tinha a mesma inflamação que ele, mas ele não sabia disso ainda, e tentou dizer a ela que assim que ela se recuperasse, juntos iriam achar quem fez aquilo. Mas Will recebeu a visita de Hannibal, que levou canja de galinha de qualidade duvidosa. Will contou o que conversou com Geórgia para ele. Então, com medo de ser pego, Hannibal colocou um pente na máquina de oxigênio, fazendo com que Geórgia penteasse o cabelo, gerando uma faísca pela energia estática, e assim causando um incêndio dentro da máquina. A garota morreu de uma forma bem triste, que parecia para o FBI que ela tinha desistido. Só que esses crimes atuais estavam mostrando que um assassino estava tentando imitar o outro, e isso começou a criar um padrão, como se fosse um quebra-cabeça que o FBI teria que montar, colocando essa dúvida na cabeça de Jack, que começou a desconfiar de Hannibal ou Will tinha relações diretas com o assassino. Então, em uma das suas terapias, Will disse que logo encontraria o assassino a Hannibal, pois estava muito próximo de achá-lo, deixando Hannibal extremamente preocupado. Só que novamente Hannibal manipulou Jack para se livrar das suspeitas, fazendo-o acreditar que quem era o assassino canibal era o Will. O Will estava junto com Abigail Hobbs, que iria encontrar o assassino imitador na cabana de seu pai, mas a sua cabeça funcionava de uma forma extremamente maluca e diferente, e isso o assustou Abigail, e ele não sabia se era real ou se estava sonhando. Mas o Will ouviu Abigail dizer que o assassino havia ligado para o seu pai, e depois o encontrou na sua casa, então poderia ser alguém direto do FBI que estava ligado a ela. Will acabou acordando dentro do avião e não sabia onde estava Abigail. Ela, na verdade, voltou para sua casa e Hannibal estava a esperando. Abigail ficou feliz ao vê-lo e o abraçou, mas Hannibal revelou que ele que tinha matado sua amiga e esperava que ela matasse Nicholas Boyle para saber o quanto ela era parecida com seu pai. Hannibal de alguma forma queria que Abigail fosse sua filha, mas como agora Abigail sabia de todo o segredo de Hannibal, disse que sentia muito e atacou a garota. Depois manipulou toda a situação como se Will tivesse matado ela, pois em um dos seus delírios, Will vomitou a orelha de Abigail, sendo levado preso pelo FBI pelos assassinatos de Abigail e o assassino canibal. O FBI simplesmente acreditou nessa história maluca, mas até Will achava que realmente poderia ter sido ele, pois tinha seus problemas psicológicos e nunca sabia se estava acordado ou dormindo. Ele seria condenado por isso e acharam partes das vítimas em sua casa, justamente nas iscas de pesca. Todas as vítimas do tal estripador de Chesapeake era uma isca diferente de Will, mas isso não fazia sentido, pois Will não estava doente quando começaram a achar as vítimas. Mas para Jack, esse tempo todo eles tinham um serial killer dentro do FBI. Will seria transferido para a ala psiquiátrica e seria indiciado por homicídio triplamente qualificado. Ao ser transferido, ele simplesmente escapou do transporte e agora eles tinham toda a certeza do mundo que ele era um psicopata extremamente inteligente e perigoso. A questão era dar mais provas de que isso era verdade, até mesmo dele forjando o teste do relógio. Mas como Hannibal sabia disso, mostrou o relógio perfeito, como se Will não tivesse nenhuma doença. Mais tarde, ele apareceu para Hannibal tendo uma última terapia. Obrigou o seu terapeuta a ir com ele até a casa de Abigail. Lá, em poucas deduções, agora sim descobriu que Hannibal estava manipulando ele esse tempo todo, e era a mente inteligente por trás de todos aqueles crimes, ameaçando atirar nele naquele momento, mas Jack apareceu a tempo e impediu, atirando no ombro de Will, mas ainda o deixando vivo. Só que agora Will estava em coma e seria transferido para o Hospital Estadual de Baltimore, enquanto Hannibal, feliz por ter cometido todos aqueles crimes e não ser pego, fez sua última terapia com Bedelia, pois iria mudar de cidade. Mas antes ele passou para ver o Will no manicômio, que agora era considerado um dos criminosos mais perigosos do estado, e Hannibal foi lá para se despedir, terminando assim a primeira temporada de Hannibal, série de suspense policial de 2013. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis, fui!